Primeiro, a palavra religião, ela vem de um verbo, aliás, de um substantivo que é religio e que está em tudo que é língua europeia, está em todas as línguas europeias. Só que o problema da interpretação do significado dessa ideia do que é religião depende muito do verbo que surge a partir dessa palavra. Então tem gente que fala de um filósofo chamado Latêncios, que teria dito que religião tem a ver com religare, que é religar. Religar por quê? Porque o ser humano teria tido uma experiência com o divino, com o transcendente, com Deus ou com deuses, perdeu essa experiência e precisaria fazer uma série de ações, uma série de rituais para poder retomar essa experiência, para poder religar, reconstruir essa relação. Mas essa não é a leitura mais antiga. Tem um outro pensador chamado Cícero que já afirmava que religião tem a ver com relegere, que é a forma como os romanos faziam suas religiões, que era uma espécie de prescrição, uma espécie de leitura. Relegere parece reler, ou uma certa leitura literal das coisas. Então tinha muito a ver com o fato de seguir rituais. A primeira visão que eu afirmei, ela é muito aproximada da cultura judaico-cristã, mas se você estudar mais a fundo, você vai perceber que na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia egípcia, em muitas mitologias, o ser humano tem contato com os deuses e perde esse contato. Tem a possibilidade de ver, de falar com eles, de ter alguma relação e perde esse contato. E precisa agora da mediação do espiritual, do sagrado, do religioso, do sacerdote, né? São várias palavras possíveis, tem palavras que realmente não cabem, o que cabe para um não cabe para outro. Por exemplo, sagrado, nem toda religião tem sagrado, nem toda religião tem Deus. Então tem que tomar um cuidado com as palavras que usa, porque elas não correspondem à cultura. E a gente pode afirmar que as religiões estão em praticamente todas as culturas que já existiram, praticamente todas as culturas, quase todas, ou eu não vou afirmar todas, porque a gente talvez soe presunçoso da minha parte, apesar de ter historiadores clássicos que afirmam, pensadores clássicos que afirmam que todas as culturas tiveram religião em algum momento, mas eu prefiro manter essa questão suspensa, né, em dúvida. Mas a gente percebe aí um aspecto muito interessante. Se religião for próximo da ideia de religar, então religião tem a ver com mitologias. Sempre vai ter a ver com mitologias, porque você precisa da mitologia para justificar a necessidade desse religar. E é ligar uma coisa, e aí tem um drama complicado para a filosofia, que é ligar o mundo real, concreto, se é que existe o real, se é que existe o concreto, o que muitos filósofos chamam de imanente, que é o aqui e agora, esse mundo existente, e um outro mundo que é o transcendente, no qual existem entidades e seres que não são os típicos que a gente tem contato aqui, beleza? Então, se a religião é religar, e a gente está falando de transcendência, e a transcendência não é inteligível, no sentido tradicional da palavra, porque eu não compreendo o transcendente como eu estou compreendendo, por exemplo, que tem uma flor atrás do professor Michael, ou que tem um livro aqui atrás, ou que ele está com uma camiseta de uma cor X. Esses enunciados que eu fiz aqui, eles são tranquilos, relativamente tranquilos de se estabelecer, porque a gente consegue reconhecer uma adequação simples da mente que está pensando com o objeto que está sendo pensado. O problema de falar, então, do transcendente do ponto de vista filosófico, muitas vezes se dá porque muitos filósofos não conseguem conceber um jeito de dizer de forma concreta aquilo que não é concreto, aquilo que é transcendente, aquilo que é intangível, aquilo que é inefável.